Então, nós hoje vamos fazer uma conversa aqui bem rápida, talvez no máximo 25 minutos ou 30 minutos. Como eu falei, um pouco para a gente se entender um pouco e compreender o que nós vamos fazer, né, e como é que nós vamos trabalhar. Você já estão a par, né, eu suponho, da disciplina, né, foi o coordenador que convidou, né, vocês para fazer essa disciplina por uma demanda institucional referente à prova que possivelmente quase todos vocês irão fazer. Quase todos, né? Eu falo quase todos porque eu dei uma olhada nas matrículas, né? E tem gente com matrículas bem recentes, né? A não ser que tenha sido pessoas transferidas de outra instituição, é muito provável que não esteja perto de concluir o curso nem de fazer a prova do Exame Nacional de Avaliação. E, como eu coloquei lá no vídeo que eu deixei na plataforma, esse elemento que nós vamos trabalhar. Queria só perguntar se todo mundo consegue entrar lá na plataforma, não é isso? Como muitos exercícios nós vamos fazer lá. Alguém teve alguma dificuldade de entrar na plataforma? Não, professor, eu não. Então, tá bom, né? Acho que outras, no ano passado, né, você já deve ter feito alguma disciplina com algum professor que usou essa plataforma, então, realmente, isso é uma vantagem, né? Porque, geralmente, quando o aluno está usando pela primeira vez, a gente fica ajudando, dando orientação, até 15 dias, quando começa a disciplina. Essa é uma vantagem aqui para a gente. Então, está aí a ementa da disciplina, demanda por moeda, modelos de teoria monetária, metas de inflação, globalização financeira, a taxa de câmbio e o mercado financeiro. É uma combinação entre a interface de assuntos que é estudado em macroeconomia com a economia internacional. Sabe que existe 4 pilares, né, básicos da política econômica, né, que é vamos dizer assim, 3, a política monetária, a política fiscal e a taxa de câmbio, e eles têm uma relação muito grande, a taxa de câmbio, a taxa de juros, e com a política, ambos, né, com a política fiscal. Nós vamos aqui, ao longo da disciplina, hoje eu vou apenas suscitar algumas possibilidades. Vou fazer o seguinte, eu vou dar ao longo, né, do percurso que nós vamos resolvendo alguns exercícios, eu vou dar uma aula bastante comprida, né, nosso próximo ponto, e junto, ao mesmo tempo que a gente vai colocando os exercícios de avaliação na plataforma para eles serem resolvidos. Fazer uma combinação de uma coisa com a outra. Como aqui todos esses assuntos eles já foram estudados, né, tanto em macroeconomia como em economia monetária, aí simultaneamente, né, nas duas disciplinas, a gente vai sempre tentar fazer uma aula que seja um pouco grande,
mas está dando uma sintética tem menos detalhe. Por exemplo, na nossa primeira, nós vamos tratar, ao mesmo tempo, está dando de essa discussão de demanda para moeda, com exceção da parte de demanda por moeda de Keynes, mas a gente vai mencionar a teoria do Milton Friedman, de demanda por moeda, e a teoria do James Tobin e a do William Balmore. Mas muitas coisas que geralmente a gente faz cada dia a gente dá uma aula separada para cada um dessas teorias relacionadas à desses autores. Um pouco da minha intenção é que quando vocês forem ler as questões, as provas de vocês, forem ler as questões, os conceitos também estejam bastante fresquinhos na cabeça de vocês, porque isso ajuda bastante a resolução dos problemas. Como não é uma prova dissertativa, às vezes tem uma parte que você precisa. Caiu? Ou vocês estão me ouvindo? Geralmente, a boa leitura e o bom entendimento dos conceitos é 60% de vantagem para poder resolver de forma adequada os problemas que são colocados. Então, nós vamos trabalhar os exercícios. Em alguns momentos, que nem eu disse, no próximo momento eu vou dar uma aula grande e vou dividir vocês aqui, tá dando, eu não sei se em 4 ou não sei se em 3, está dando mais para apresentar cada uma das teorias sobre demanda de moeda. Né? A teoria quantitativa lá dos clássicos, a do Milton Friedman e a dos novos clássicos. Mas quando eu verificar quantos são necessários, e aí num dia só a gente faz isso, como o nosso tempo é de 7 da noite até 11 da noite, tá vendo? Se eu dividir em 4, aí vocês fazendo a apresentaçãozinha de 35 minutos a 40 minutos, dá tempo para todos os grupos apresentados no mesmo dia. Então, vou fazer uma... Alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, só repetindo, né? Foi uma demanda que o coordenador fez para ministrar esses tópicos especiais para alguns alunos que irão fazer a prova e eu vou fazer tudo para que as atividades que a gente vai desenvolvendo aqui dentro, elas consigam ir se adaptando dentro da demanda que foi feita aqui. É diferente, até agora sem perguntas, professor. Oi? Sem perguntas até agora. Ah, tá, obrigado. Então, eu vou aqui para frente, tá dando só para a gente um pouco conversar, tá? Porque, como eu falei para vocês, a partir dessa semana eu vou colocar um exercício lá na plataforma, tá dando que todos os exercícios, tá dando? Depois eu vou colocar o fórum. Esses exercícios vão ficar fazendo parte da nossa avaliação. Qualquer dúvida, vocês marquem, tá dando diga, não entendi isso, esse conceito, etc, tá dando. E terça-feira eu vou dar uma aula bem grande, né, sobre, que nem eu falei, né, englobando muitas coisas sobre demanda de moeda. E aqui vamos fazer uma conversazinha aqui a respeito que eu pesquei nas provas da ANPEC, tá dando algum enunciado para que a gente vá se familiarizando com o que a gente vai encontrar pela frente. Então eu peguei da questão da ANPEC, que geralmente ela tem 5 enunciados,
Então, dessa pergunta da ANPEP, da questão número 7 de 2002, a questão 7, eu peguei, dos 5 enunciados, eu peguei um, ver o que a gente consegue aqui falar. Aqui a gente está, só para a gente ir se familiarizando, podendo saber que quando a gente ir tratando, né, dentro dessa unidade sobre demanda por moeda, é um pouco para a gente, quando falar a respeito desses assuntos, a gente ter uma certa, vamos dizer assim, segurança de saber o que é que a gente está tratando. Bom? Então, esse primeiro enunciado aqui, a realização de operações de mercado aberto, de que o Banco Central vende títulos, provoca um aumento da demanda por moeda. Então, como eu falei aqui, vocês cursaram economia monetária, macroeconomia, e quando a gente, essas expressões que tem aí, elas geralmente, claro que quando faz tempo já que a gente cursa a disciplina, a gente vai se afastando, ela deixa de ser familiar, né? Mas o que é, aí no caso, uma operação do mercado aberto feita pelo Banco Central? Deixa eu ver quem está aqui, e a gente pode conversar, né? Tem 11 pessoas aqui dentro. Vou pegar aqui. Wesley, o que significa, né, essa operação do mercado aberto realizada pelo Banco Central? Não falou? O Risley, você pode, só para a gente ir conversando aqui, por favor, qual o Risley saiu? Estou bom de gente aqui para caramba. Aí eu vou subir aqui, o Jéssica, só que eu não lembro, eu lembro da Jéssica, né? Jéssica, qual é a ideia, né, do entendimento da operação de mercado aberto realizada pelo Banco Central? O que o Banco Central faz na situação dessa? E, Professor, seria no sentido de ele comprar e vender títulos da dívida? sim, correto. Tá? Muito obrigado, tá, pela sua manifestação. Então, a Jéssica, não, mas dela, a Jéssica falou aí que nesse enunciado, né, de parte da questão lá de 2002, né, da questão 7, a realização de operações no mercado aberto, em que o Banco Central vende títulos, provoca um aumento na demanda de moeda. Aí eu perguntei, né, perguntei para o Wesley, o Reis sumiu, aí sobrou, pela subida aí da ordem alfabética, sobrou para a Jéssica. E ela falou, né, que a operação de mercado aberto realizada pelo Banco Central significa uma compra e venda de títulos. Né? Mas a pergunta aí está dizendo o seguinte, o enunciado da pergunta está dizendo o seguinte, que essa operação dele, quando ele vende títulos, ela provoca um aumento na demanda de moeda ou não? Para ver como é que com quem eu vou mais conversar aqui. Subindo aqui. Eu passei direto para a Jéssica, tem a Luísa. Não é totalmente para responder, né, Luísa? Só para dizer alguma coisa, tá? Para que a gente possa estabelecer uma conversa. Não é no sentido de responder necessariamente. Então, esse enunciado faz sentido ou não? Professor, eu acredito que sim, porque se a venda e compra de títulos, no caso da dívida, como a Jéssica introduziu, ele tem forte ligação com o controle de instrumentos de políticas monetárias, né? Da política monetária em si. Então, eu acredito que seja verdadeiro, assertivo. Está falando que, só colocar aqui, deixa eu não estou lendo o enunciado, você está dizendo que uma realização
de operações de mercado aberto, em que o BC vende títulos, provoca um aumento da demanda por moeda. É isso que você está dizendo? No caso, especificamente a venda, né? Sim, sim. Ah, Mas aí a gente vai conversando com mais gente, tá? Depois você vai certo. se situando e se quiser fazer outro comentário mais na frente, tá vendo? Porque a intenção aqui é a gente ir fazendo essa conversa para quando eu fizer a aula, tá? Nosso próximo encontro e passando os exercícios, que a gente se familiarize bem com essa lógica, tá bom? Mas Ok. depois que as outras pessoas falarem, aí você pode também continuar falando, tá bom? Uhum. Então, o, o menino aqui de baixo não quis falar, a Luísa falou, a Jéssica falou, subindo, tem o Gessé. Gessé, é, qual a sua percepção a respeito desse enunciado? Gessé não se manifestou, tá vendo? Vamos subindo aqui. O L, né? L. Hoje, professor, eu preciso dar uma revisada bem nesse assunto. Ó. Eu estou bem. Legal. Tá bom, tá bom. Então é isso mesmo, tá vendo que o mais interessante aqui é que a gente vá tomando conhecimento que tem esses enunciados e todas as questões que você vai se deparar, ela vem, tá vendo, com esse tipo de enunciado. E a gente sabe que, como isso é um assunto que nós não conversamos em casa com ninguém, né, ele deixa de ser familiar para a gente. A gente sempre precisa, para estar a par, né, precisa ir dar outra com novas consultas. Então, na verdade, você aí está bem certo também. Tá? Gustavo, eu lembro do Gustavo, acho. Vai lá, Gustavo. Se manifestou também. Anderson Costa. Então, só quem se manifestou aqui foi a Luísa, a Jéssica e a Ela. Muito bom. Só? Oi, Alô? oi. Pessoal? Estou ouvindo. Tô com problema aqui no áudio, não tô conseguindo me escutar. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Se você quiser falar, fala que eu estou escutando. Eu não tô lhe ouvindo. Será que não dava para mim participar pelo chat? Não, pelo chat você pode participar, mas eu não tenho como. Só se você pedir para algum colega seu ler, tá bom? Eu estou vendo o enunciado aqui, eu não estou no Meet, estou na outra tábua. Peça para, se você tem alguma pessoa que é sua amiga, aí você pode pedir para a pessoa ler. Então vamos lá. Professor, Oi. o Gessé, ele informou que ele está sem microfone, aí ele fez uma participação no chat, ele colocou que na Sim, opinião... Vou ler, tá bom? sim, sim. Ele colocou que, na opinião dele, o enunciado está correto, do ponto de vista mais se levarmos em consideração que a política monetária tem total relação com a economia monetária do país. Nesse caso, economia de mercado aberto. Legal.
Então, é o seguinte, né? A gente vai indo para frente, a gente poderia pegar aqui minhas anotações, né? Alguém pode repetir para mim de novo, que agora eu vou olhar aqui para minhas anotações. Repetir o enunciado aí, por favor. Um bom de leitura aí, por favor. O primeiro enunciado? Sim. A realização de operações de mercado aberto em que o Banco Central vende títulos provoca um aumento de demanda por moeda. Primeira coisa, né, que eu vou fazer aí, né, porque eu tenho esse mal, de começa, vai tratar da coisa, aí vai surgindo outras, e eu começo a falar. Só fazer uma observação aí, é que isso aí, ele já lembra daquela ideia, tá vendo, do papel do Banco Central, né, do Tesouro, etc., tá vendo? E aquela velha história, né, de imprimir moeda, aumentar a quantidade de moedas em circulação, né? O ano passado não, acho que foi no ano atrasado. Quando foi que foi emitida aquela nova nota que vocês andam com ela no bolso aí de R$ 200? Foi ano passado ou foi 2019? Foi isso? Eu nunca vi, eu nunca peguei, tive o prazer de pegar naquela nota, mas eu acho que foi em 2019. Tá bom. Aquilo ali, eu estou fazendo um parênteses, tá bom? Não estou no enunciado. Aquilo ali, aquele procedimento, é um procedimento que aumenta a quantidade de moeda em circulação? Quando a Casa da Moeda produz moeda? Ela diminui. Estou dizendo assim, Aumenta. o governo, né, tomou a iniciativa de criar uma nova moeda, não é isso? E aí a Casa da Moeda produziu uma nova moeda de R$ 200. Eu não sei nem qual é o animal, né, que tem nessa moeda. Tá bom? E aí, né, É o a lobo minha guará. pergunta é assim, então o Anderson já Agora eu estou conseguindo escutar, senhor. tá bom. O Anderson sabe que é um lobo guará, então ele está com algumas delas no bolso. A Hein, pergunta, professor, a eu ia pergunta que eu comentar, o senhor pediu Não, para mim peraí, comentar. vamos só na questão dos R$ 200 aqui, tá bom? Depois Tá você bom. volta lá onde apareceu. Eu estou perguntando se o fato do governo lançar uma nova moeda que autorizou a Casa da Moeda a produzir, né, milhares de notas, aquilo ali significa o aumento de dinheiro circulando na economia? Pergunta essa. Sim. Quem respondeu? A Jéssica, né? Quem mais? Quem mais respondeu? Vocês não se incomodem com os cachorros dos vizinhos aqui. Eu não posso dar jeito aqui. A Jéssica falou, a Ellie tinha falado também, não foi, Ellie, que tu tinha dito? É porque eu achei que o senhor estava falando sobre a quantidade. Sim. Eu estou falando A quantidade de células, né? Porque no caso diminui, mas o fato do governo lançar uma moeda, autorizar a Casa da Moeda a produzir uma nova moeda, aquilo ali está modificando a base monetária da economia, a quantidade de dinheiro que se faz na economia? sim, eu creio que sim agora. Legal. A Jéssica disse que sim, a Ela falou que sim. Quem mais, por favor? Quero fechar esse parênteses, porque eu estou tratando de algo que não está relacionado com o enunciado. Então, vamos lá. Só a Ela e a Jéssica? Ou alguém vai ousar e dizer não? Agora, para dizer não, vai ter de dar uma explicação. Ninguém vai se manifestar, tá bom? Então, essa observação que eu estou fazendo, ela não afeta, tá
quantidade de moeda da economia. Nem aumenta nem diminui, tá bom? Só para vocês irem se familiarizando. Eu acredito. Professor, desculpa. Acredito que seja na possibilidade de haver, né? Esse aumento de demanda, na verdade. É uma ação tipo preventiva. Legal. Você foi prudente aí, dizer, olha, se precisar de mais moeda, já tem moeda produzida lá na Casa da Moeda. Se a gente passa, né, para algum desses museus, ali na mas esse caso específico da Casa da Moeda é uma fábrica, é simplesmente uma fábrica e ela não tem o fato de produzir ou não produzir, ela não modifica a base monetária, a quantidade de moeda. Pode ir falando aí para a história de cada um, passar por mim. Ok, professor, você pode repetir. Alguém pode ir falando aí para você o galo para esperar o caminho, não deixa eu passar aqui. Acho que já estava aí. Então, voltando aqui para o enunciado, e para a observação que eu fiz, o enunciado é assim: a realização de operações no mercado aberto, em que o Banco Central vende títulos, promove o aumento da demanda de moeda. Então, nesse caso, vemos o fato de ter uma operação do Banco Mundial vendendo e comprando títulos, ela, indiretamente, ela vai ter uma relação com o aumento ou a redução da quantidade de moeda circulando na economia. Tá? Essa operação do Banco Central. Mas o fato de simplesmente uma moeda ser produzida, ela não tem relação com aumentar ou reduzir a quantidade de moeda de circulação na economia. Nesse caso aqui, quem se manifestou foi a Luísa, a Ellen, a Jéssica, e eu já até esqueci a resposta, né? Teve também o Gessé. Alguém leu ele disse, na opinião, e o enunciado está correto. O que a Jéssica falou, a Ellen e a Luísa, eu não lembro mais se elas corroboraram ou não o enunciado. Então, eu vou aqui pelos meus enunciados. Qual a nossa intenção aqui? Né? É que a gente vá se familiarizando e toda vez que a gente vê um negócio desse, isso tem uma complexidade de inter-relação muito grande. Tá? Complexidade de inter-relação muito grande. Então, o enunciado, tá vendo? Ele não é correto. O enunciado ele não é correto. Antes de explicar, vocês podem correr, tá vendo? E tentar já fazer aquele exercício que eu estou querendo que vocês façam. Ele não é correto, tá vendo? E tentar dizer por que ele não é correto. Vamos lá? Se vocês podem se mexer aí. A Ellie falou que vai consultar, né? Quem não falou que vai consultar foi a Jéssica, a Luísa e o Gessé, que já falaram. Vocês podem... Luísa, é Luísa o nome dela. Acho que é a pronúncia essa. Você pode se manifestar agora? Que eu tinha lhe prometido. Porque, na verdade, eu tinha mencionado que, de certa forma, a compra e a venda tinha alguma influência, sim, né? Mas o enunciado está falando especificamente da venda de títulos, e você falou que, na verdade, a assertiva é errada, né? Não está correta.
Então, talvez a ligação seja com a compra mesmo dos títulos que provoca esse aumento de demanda de moeda, da circulação da moeda, e não a venda. Tá bom. Quem mais vai se manifestar? Professor, Quem está falando? é o Wesley. Quem? Wesley, tá me escutando bem? Tô. Na realidade, pelos conhecimentos que eu tinha, conhecimentos bancários, que uma vez eu tinha estudado, eu posso contribuir e isso verifica se está certo ou está errado, né? Pelo que eu acho, na realidade. Essas políticas monetárias do Banco Central da compra e venda de títulos, pelo que eu lembro, na realidade, por exemplo, quando ele vende títulos, ele está querendo retirar a moeda do mercado, né? Quando ele compra, aliás, quando ele vende, aí ele está querendo tirar a moeda do mercado. Então, acho que por esse motivo, né, provoca uma... É porque eu confundo um pouco a respeito da oferta, do termo oferta e da demanda, mas quando ele tira a moeda do mercado, significa que ele está querendo tirar dinheiro de circulação, né, e, consequentemente, provoca uma redução na demanda por moeda, e não um aumento. Se é isso que eu entendi, eu acho. Quem mais vai falar? Só para a gente ir se acertando aqui na lógica. A realização de operações no mercado aberto, em que o Banco Central vende títulos, provoca um aumento da demanda de moeda. Se é falsa, a realização de operações de mercado aberto, em que o Banco Central vende títulos, provoca o quê na demanda de moeda? O aumento da oferta. Hã? O aumento da oferta da moeda. Tem que trocar só uma palavra aí. Trocar só uma palavra. É porque, no caso, ele quer... Vamos só se acertar aqui. A realização de operações do mercado aberto, em que o Banco Central vende títulos, até aí ninguém vai mudar nada, correto? Provoca um aumento de demanda de moeda. O enunciado está falso. Como é que o enunciado fica verdadeiro? Seria a realização de operações de mercado aberto, em que o Banco Central vende títulos, provoca uma diminuição da demanda por moedas? Perfeito, né? Perfeito. Eu sei que não é tão fácil agora fazer essa explicação, mas tá vendo, é esse tipo de exercício que a gente quer fazer aqui. Se o Banco Central vendeu título, né, vendeu títulos, o que acontece tá vendo, na economia, na parte monetária da economia? Ele retém a moeda em circulação? Seria no sentido de contrair, né, a quantidade de moeda do sistema. É o seguinte, né? Aí tem uma lógica que, quando a gente estuda especificamente mais a questão da moedas e bancos, etc., a gente não se preocupa tanto, que é relacionado com a questão dos títulos. Tá? Então, vamos aqui. Se o Banco Central... aqui para reinicializar o computador, eu vou clicar aqui, espero que não reinicie. Se o Banco Central está vendendo títulos, tá, no mercado, colocou título no mercado, esse título no mercado, ele vai ficar com preço maior ou com preço menor? O Banco Central jogou título no mercado. Os agentes compraram, né? Esses títulos vão ficar com um preço maior ou um preço menor? Se eu jogo... Se tem uma determinada quantidade de título, o Banco Central aumenta essa quantidade de título,
esses títulos vão ficar com preço maior ou preço menor? Vão Menor. ficar com menor. Menor, perfeito. Quem foi que falou menor? Para fazer a pergunta fatal aqui? Foi o Gustavo e a Ellen, né? Pela voz, acho que tinha sido a Ellen. É isso? Isso. Uhum. Então, o Isso. Gustavo e a Ellen agora estão responsáveis pela seguinte questão. Eita. Quando você está estudando aqui nessa área, quando você fala que aconteceu uma modificação nos preços dos títulos, você automaticamente vai dizer que aconteceu o quê com uma variável importante da economia? A, 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 a taxa de juros aumentou ou diminuiu? Perfeito, né? Viu quem é que sabe de tudo aqui e estava escondendo tudo aqui para a gente? Tá vendo? Então, a Ellie respondeu uma parte. Aí eu vou aqui agora para o Gustavo, tá dando que falou. Se a Ellie já falou que vai ter uma modificação na taxa de juros e o Banco Central vendeu títulos, né, na economia, no sentido de enxugar lá os recursos, vai modificar o preço dos títulos. A Ellie a Ellie falou que vai modificar a taxa de juros. Se o Banco Central jogou títulos, vai reduzir o preço dos títulos. De uma forma geral, quando os títulos aumentam, quando os títulos reduzem o seu preço, ou vice-versa, o que acontece com a taxa de juros? Eu acredito que sobe, professor, não sei. Porque quando você compra títulos, tem pouca moeda. Com pouca moeda, juros aumenta. Né? Escassez de moeda. Falando só dos títulos. Tá? Falando só dos títulos. Ah, sim. A Ellie falou que tem uma proximidade muito grande, a mudança no preço dos títulos com a mudança na taxa de juros. Aí eu estou falando o seguinte aqui, essa mudança é proporcional, diretamente proporcional, ou ela é inversa? Aumentou o preço dos títulos, reduz a taxa de juros, reduziu o Inversa? preço dos... Oi? Inversa? É inversa, né? Tá legal. Isso. Então, nós chegamos no pulo do gato para o entendimento porque a resposta aí é falsa. Vamos lá. A realização de operações de mercado aberto, em que o Banco Central vende títulos, provoca um aumento da demanda por moeda. É falso. Provoca uma redução da demanda de moeda. Por quê? Porque quando o Banco Central ele vende os títulos, esses títulos vão aumentar ou reduzir o seu preço? Reduzir Reduzir. Significa que vai acontecer o quê com a taxa de juros? o aumento da taxa de juros. Aumento da taxa de juros. Tá bom. Aumentando a taxa de juros, vai ter um aumento ou uma redução da demanda de moeda? A redução. Assim, deu para entender a lógica? Eu sei que isso a gente precisa se familiarizar, ler várias vezes, tá dando, e ver, tá dando na lógica, tá dando de resolução de alguns exercícios. Mas a pergunta aqui é a seguinte: todo mundo entendeu a lógica? Por que o enunciado é falso? Sim. O que Sim. falta a gente é uma revisão mesmo. Legal. A gente pode ir para o outro ou alguém tem alguma pergunta ainda para fazer nessa daí? Tem gente. Então vamos para o próximo? Quem pode ler aí esse próximo, por favor?
Aumento da oferta monetária produz baixa na taxa de juros se for acompanhado por aumento na preferência pela liquidez. O aumento da oferta monetária produz baixa na taxa de juros, se for acompanhado por aumento da preferência pela liquidez. Esse enunciado aí é cheio de detalhes, não é isso? Isso é certo ou errado, esse enunciado? Primeiro vamos ler várias vezes, você decifra aí, né? O aumento da oferta monetária produz baixa na taxa de juros, se for acompanhado por aumento na preferência da liquidez. Essa daí é uma questão da ANPEC 1999, a questão 7, e é o primeiro enunciado. Não vou dizer se é falso ou se é verdadeiro. Eu sei que o aumento da oferta monetária produz baixa na taxa de juros. Quer dizer, eu acho que sim. Mas pelo resto da afirmativa, eu não sei se está correto ou não. E mais? Pode falar aí. Verdadeiro ou é falso esse enunciado? Esse enunciado aí tem um grau de complexidade ultra elevado, viu? Tem mais, por favor? Quem ainda está por aqui? Quem ainda não falei o nome? Teria alguma contribuição aí, só para puxar a conversa? Professor, eu acredito que seja falsa também. Mas pode fazer um comentário. Pode fazer um comentário a respeito. Então, Considerando a complexidade, mesmo considerando a complexidade. A gente está aqui para conversar, tá bom? ok. Porque na alternativa anterior, a gente está falando sobre a demanda por moeda. Nessa, a gente já está falando sobre oferta monetária, né? Então, o que pega, na verdade, aqui é a questão da preferência pela liquidez, mas eu acredito que não influencie tanto. Eu acredito que a oferta monetária, porque ela tem ligação, na verdade, com a inflação em si, né? A expansão monetária. Então, eu acredito que produz alta da taxa de juros. A questão do aumento da oferta. Agora, se eu estou falando bobagem, eu não sei. É um achismo. E mais? Nesse caso aí, não tem muito achismo, não, porque tudo que você falar está dentro da lógica, porque, eu estou falando, ela tem um grau de complexidade muito elevado, tá bom? Então, não é fácil dar conta de todos os elementos que estão envolvidos para chegar na resposta. Na verdade, você, se estivesse fazendo a prova, né, acertaria a questão do falso, né? Não iria precisar justificar, etc., não teria muito problema.
A questão aqui pelo menos, identificar os elementos que são envolvidos numa questão dessa natureza. Eu vou baixando aqui. Tá? Gustavo, você, pelo menos, mencionar os elementos que são envolvidos aí, tá vendo? Desse anunciado, que a gente leva em consideração. Oi, professor, não tô conseguindo ver o slide. Não sei se é o meu celular. Acho que eu saí umas 3 vezes aqui. Não tô conseguindo Tá ver. bom. Tá. Tá legal. Então, deixa eu... Ô, Anderson, você consegue ver e fazer algum comentário sobre que conceitos, né, estão envolvidos nesse enunciado? O Gessé, você pode, se você escrever aí, a moça, você pode ler para você. Professor, tá me ouvindo? Estou, sim. Então, o meu entendimento em relação a essa questão é a seguinte: em relação à baixa na taxa de juros, na minha concepção, eu acredito que isso é uma política monetária. Eu acredito que é na base, na base da canetada, né? Até eu recordo na época da Dilma que ela subiu a taxa de juros e até eu estava aqui pensando comigo que assim como uma casa tem o preço dela, um carro tem um preço dele, o dinheiro também tem um preço dele, né? Se você aumenta ou abaixa a taxa de juros, isso vai ter uma consequência na economia. Então, o aumento da oferta monetária, eu acredito que não produz a baixa na taxa de juros. Ou seja, uma coisa não é consequência da outra, né? Na minha concepção. E no caso do aumento da oferta monetária, seria mais relacionado à inflação. Essa seria a minha opinião. Não sei se deu para entender. Eu tudo ver se os seus colegas entenderam. Quem mais tem alguma observação? Quer fazer alguma observação, ou Jéssica? Professor Neto, eu não vou ter uma consideração para fazer. Legal. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? É que existe, né, sempre uma lógica que é colocada, né, por cada uma das instrumentos de análise interpretativa, né, que vai mostrar os movimentos de cada uma das variáveis, né, cada uma das variáveis. O enunciado aí está dizendo o seguinte: o aumento da oferta monetária produz baixa na taxa de juros, se for acompanhado por aumentos da preferência pela liquidez. Tá? Eu vou utilizar, né, na nossa aula, né, da próxima, até uma parte do capítulo do Olivier Blanchard, né, que trata especificamente dessa questão. Tá? E aí eu vou, adotei aqui, né, os elementos que estão envolvidos. Né? Primeiro de tudo, né, que quando fala, tá vendo, de taxa de juros, que da mesma forma que foi feito no enunciado anterior, a gente sempre tem de lembrar, como a própria ela, né, taxa de juros, títulos, né, títulos, taxa de juros, é sempre bom ir associando, tá vendo, alguns elementos para depois a gente saber a direção de movimentação de cada um à medida que ele se mexe, né, numa das variáveis. Né? Está dizendo, a oferta monetária produz baixa na taxa de juros se for acompanhada por aumento da preferência pela liquidez. Né? Você pegar lá no que está no Blanchard, assim, partindo-se de uma situação de equilíbrio no mercado de ativos da economia. Quando a gente fala mercados de ativos, é o quê? O custo de moeda e de títulos. O custo de moeda e de títulos. Quando
partindo da situação de equilíbrio no mercado de ativos da economia, que, por simplificação, supõe-se que seja composto de moeda e títulos, sempre vocês lembram, entendendo, que quando fala de taxa de juros e de moeda, você tem os títulos levados em consideração. Né? Que como aqui a gente não vai mais tratar daquela questão bem tradicional lá de demanda de moeda, motivo, transação, precação e especulação, né? A gente está vendo, não sei se eu vou passar no seminário, eu vou passar para você tratar disso, né? Mas a gente já está um pouco da década de 1940, 1950 para frente. Né? E aí os títulos passam a ter muita importância nessa questão de da demanda por moeda. Então, considerando, né, moeda e títulos, um aumento na oferta de saldos monetários reais produziria um desequilíbrio no portfólio dos agentes, os quais buscariam se desfazer do excesso de moeda, porque o governo aumentou a oferta de moeda, eles tenderiam a se desfazer do excesso de moeda. E quando vai se desfazer do excesso de moeda, eles vão buscar o quê? Já que você tem essa combinação entre moeda e título. Se desfazer do excesso de moeda, quer dizer o quê? Os agentes vão em busca de quê? Vão em busca de títulos. Bom? Se desfazer do excesso de moeda, demandando maior quantidade de títulos. Com isso, à medida que vão demandar mais títulos, desfazendo das moedas, né, devido ter aumentado a oferta monetária, né, com isso ocorreria a elevação dos preços dos títulos e a redução no custo de oportunidade na retenção de mais moeda, que é dado pela taxa de juros nominal. Dado pela taxa de juros nominal. Entretanto, a elevação da taxa de juros decorrente do aumento da preferência pela liquidez restabelece o equilíbrio no mercado monetário, mantendo a taxa de juros no mesmo patamar inicial. Então, você tem... O que eu quero demarcar aqui? Aqui você tem uma lógica de movimentação entre demanda por moeda maior ou menor, demanda por títulos maior ou menor, tá? Movimentação da taxa de juros, tá? E isso faz com que essa movimentação vai determinar o equilíbrio das variáveis, né? Como está aí no enunciado. O aumento da oferta de moeda produz baixa na taxa de juros se for acompanhado por aumento na preferência pela liquidez. Ele produz uma baixa na taxa de juros momentaneamente, tá? Mas com a movimentação das variáveis, né, posteriormente faz com que a taxa de juros ela volte para o equilíbrio que ela estava antes. E é essa lógica de movimentação entre as variáveis que eu desejo que a gente consiga ir se familiarizando quando a gente ir repetindo muito desses exercícios. Eu vou ver se eu consigo achar a maior quantidade de questões da ANTEC possível ligado com essa parte que nós vamos tratar, para que a gente vá fazendo esse exercício para ir passando exercício para vocês irem resolver. Faz parte da avaliação, tá? Eu vou dar algumas aulas, tá? Que nem eu disse, na próxima encontro eu vou dar uma aula bastante longa, tá vendo? Vocês tragam suco para distribuir para a gente, por gentileza, tá bom? Porque está tratado de uma forma bastante global dessa questão de demanda de moeda. Tá? Mas antes disso, tá vendo? Assim que eu tiver um tempozinho
nessa semana ainda, eu vou jogar algumas questões, tá, na plataforma para que vocês possam iniciar o processo de ir se familiarizando com a linguagem, né, e com a movimentação dessas variáveis a partir, tá vendo, das diversas interpretações que existem. Seria isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Então, vocês aguardem que eu vou colocar alguma coisa na plataforma essa semana e no próximo encontro eu vou dar uma aula grande. O objetivo da gente aqui é ir tendo acesso à maior quantidade possível de exercícios para que a gente não ache estranhos os conceitos, né? E não achando estranhos os conceitos, a gente sabe como é que eles se movimentam em relação ao jogo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sobre a disciplina ou sobre o que a gente conversou aqui? Coisa parecida? Não, professor, a única coisa que a gente real precisa revisar tudo isso, né? É extremamente necessário. Então, foi. Talvez a palavra não seja revisar, né, Luísa? Talvez seja a gente viver mais aquilo, porque a vivência vai fazendo com que a gente perceba que não é nem uma questão de revisão, mas é porque eu, ou você, muitos que estão presentes aí, tá, não tem como puxar um assunto, né, a respeito disso dentro de casa, ou com outros colegas, tudo. Eu imagino, estou vendo que hoje a maioria das pessoas, estou vendo muitas pessoas estão desempregadas, aí você vai falar sobre oferta de moeda, demanda de moeda, tá vendo? É até meio cruel, né? Então, como a gente não tem muito como puxar conversa com ninguém sobre esse assunto, a gente não está familiarizado com ele, né? Quando começar a conversar, começar a se inteirar, e a gente vai ver que não é nem a palavra necessariamente revisão, mas a questão das lembranças e começar a se familiarizar. Bom? Seria a falta de tato mesmo, né? A ausência sim. dessa discussão. Nesse sentido. Por quê? Porque vocês vão perceber que é algo relativamente fácil, tá vendo? Se as pessoas muitas delas, né, que acompanham mais de perto essas questões em alguns tipos de jornais, né, todo dia, tá, já tem um tato maior, tá vendo? A palavra que você usou, e precisa de menos trabalho para começar a se familiarizar. Você vê aquela observação que eu fiz no início, né, a respeito. Criar uma nota de dinheiro nova, tá vendo? Isso mexe na base monetária ou não? Para muita gente, isso mexe, né? Tá vendo? Na realidade, é porque a falta de a pessoa estar familiarizada com a questão do linguajar, familiarizada com o assunto, porque, como eu disse, quem é o doido, né? O insano, que vai chegar na esquina e puxar uma conversa dessa com outra pessoa, nesse sentido. Então, seria isso, basicamente, tá? Eu posso ir aqui fechando, porque eu sei que vocês não têm suco aqui para mim, eu vi que ali eu vou pegar o ônibus para ir para casa, e me parece que lá em casa já tem comida, eu estou com uma fome muito grande, eu não sei vocês. Certo, Eu só tenho um comentário que eu gostei muito da dinâmica da aula. Foi no começo, quando você começou a perguntar, eu falei, puta que pariu, eu não lembro de nada desse assunto mais, a gente tem que revisar. A gente fica assustado, mas foi Mas é legal você fazer essa observação, Hélio, porque a nossa conversa aqui não é no sentido desse medo seu de saber ou não. É porque a gente, como ser humano, tá vendo, aprende as coisas. Tá vendo? Às vezes você chega num canto, você entra num museu ou entra numa coisa onde você não sabe de nada ali. O que começa a falar ali, depois de 6, 7 horas você é perto,
você está entendendo tudo, né? E não é no sentido de confrontar ninguém, mas no sentido de que a gente possa aprender a puxar uma conversa com alguém e não tentar realçar que alguém está certo, alguém está errado, mas tentar se familiarizar com o assunto. Tá bom? É legal você ter feito essa observação, Isso, tá bom? eu gostei muito dessa abordagem, achei muito legal. Eu vou desligando aqui a gravação, aí você já pode ir conversando aqui, que pelo jeito não vai sair suco, não vai sair nada. Tá bom?